isso que se fundamenta o conhecimento científico. Então, é um método baseado nessa comprovação, então, de algo ali que tem explicação racional e objetiva, tá? Qual é a importância, então, do conhecimento científico na vida acadêmica? Ora, eu disse que isso é base para a nossa vida acadêmica. Então, na universidade, para que a gente estuda, então, a metodologia, o método científico, conhecimento científico? É essencial porque permite que o estudante ele desenvolva aí pensamento crítico. Por quê? Esses artigos, essa literatura, por exemplo, e essa pesquisa que a gente tem os pilares, dentro dos pilares aí da academia, né, da nossa vida acadêmica, e é colocado aí pela universidade, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, os três juntos aí que vão fazer com que a engrenagem anda com relação ao conhecimento crítico e ao conhecimento científico. Então, eu vou analisar essas informações de forma fundamentada e vou ter um conhecimento. Se eu ler um artigo, por exemplo, um artigo científico, uma pesquisa, se eu participo de uma pesquisa, se eu participo de um experimento, eu tenho o quê? Eu consigo desenvolver um senso crítico, porque eu estou analisando, eu estou estudando, eu estou anotando, eu estou tomando nota, eu estou questionando. Então, tudo isso vai me dar bases para o quê? Para dizer e para ter essas informações. Então, tudo isso envolve, aí como lá, a gente colocou lá no slide anterior, sistemático e organizado. Por quê? Porque eu tenho um caminho a traçar. Então, eu sempre, quando eu vou executar uma pesquisa, eu tenho primeiro um projeto. O projeto é o quê? É aquilo que vai acontecer, de que forma aquilo vai discorrer, como eu preciso agir, né, e realizar para eu chegar naquele objetivo que eu quero de pesquisar aquele determinado assunto. Então, através disso, eu vou ter a minha pesquisa e vou produzir, né, para que produza trabalhos acadêmicos, então, com base em fontes confiáveis, tá? Então, sempre eu vou consultar algo, né, eu tenho que sempre que consultar aí a base e saber da onde que saiu, né? Sempre eu vou ter aí nas minhas referências, né, produza trabalhos acadêmicos com base em fontes confiáveis. Então, eu sempre vou pesquisar algo, buscar um artigo, buscar fundamentação para escrever um relatório, uma introdução de um relatório. Eu vou ir lá na onde? Eu vou buscar em fontes confiáveis, né, na literatura. E isso eu tenho aí N pesquisas, né, dentro da plataforma Google, por exemplo, Google Acadêmico, eu tenho aí fontes, consigo pesquisar fontes importantes e confiáveis, né? Porque eu preciso reproduzir aquilo que eu confio de fato, né? Não é acreditar em tudo, mas ter a noção, o senso de pesquisar de pessoas, né, que realizaram os seus trabalhos de forma idônea, correta, tá? Com ética. Então, para compreenda fenômenos científicos e tecnológicos relacionados na sua área de formação. Então, o trabalho vai vir para isso, para compreender determinado tipo, para avaliar determinado tipo de situação. Resolva problemas, né? Que o estudante resolva problemas na forma metodológica, utilizando dados e evidências. Então, como eu disse, a minha metodologia ela vai ser baseada aí em outros estudos que foram realizados naquele formato. Ora, se estudou híbridos de cana, né? Quem já fez isso? Como que ele fez? Né? Ele usou quantos híbridos? Ele utilizou quantas repetições? Qual foi o delineamento experimental que ele utilizou, né? Lá para o campo ou para o laboratório, né? Ou em casa de vegetação? Qual foi o ambiente que ele se utilizou? De que forma ele fez isso? Né? Ele buscou essa informação e esse resultado, mas ele caminhou por onde? Então, a minha metodologia dentro do trabalho científico, ela é extremamente importante por conta disso, né? Eu consigo ali visualizar aquelas informações
para minha base, para minha metodologia, para o meu método, para aquilo que eu vou fazer, para aquele determinado problema que eu quero resolver, que eu coloquei aquela hipótese e quero resolver. Então, para que contribua para a produção de novos conhecimentos por meio de pesquisas. Então, a base para um conhecimento científico é sempre a pesquisa, né? Por meio de um projeto inicial, a pesquisa científica, né? E aí eu tenho a metodologia aí pelo caminho para eu atingir aquele objetivo de concretizar a minha hipótese ou não. Então, esse é um caminho a percorrer, tá? Então, assim o estudante deixa de apenas reproduzir informações, né, copia e cola, né, não só copia e cola informações, e passa a investigar, analisar, produzir conhecimento, produzir o seu próprio método, sua própria forma, né, de executar, de realizar e de aprender, né, que no final é tudo pelo conhecimento, né? A aplicação, então, do conhecimento científico na vida acadêmica, de fato, ela acontece aonde? Na elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? Por exemplo, resenhas, artigos científicos, projetos de pesquisa, né? Trabalhos de conclusão de curso, como não é o nosso caso o TCC, né? O nosso TCC seria o nosso relatório de estágio obrigatório, né? Então, esse é também um segundo ponto aqui, que é a produção de relatórios, mas ele se encaixaria perfeitamente aqui junto do TCC, porque ele exige o quê? Pesquisa bibliográfica, análise crítica dos autores, principalmente na introdução e no desenvolvimento do relatório, né, para eu me embasar, para escrever isso, para o meu método que eu avaliei lá no meu estágio, que estuda determinado tipo de coisa. Então, é base em quê? É base no tal autor, né? Então, eu tenho base para falar, né? Eu tenho conhecimento, né? Então, eu acredito, né, nesse potencial hipótese, esse potencial artigo científico, né, esse potencial conhecimento que foi me passado por esse autor. Então, o uso de normas científicas aqui é importantíssimo, como a ABNT, que é um formato aí da gente seguir, né, que são as normas, né, de pesquisas científicas. Então, seguir ali a citação de maneira correta, a estruturação do trabalho de maneira correta, né? Isso a gente tem a nossa base, que é voltada na ABNT, mas nós temos nossas normas da UEMS para se seguir, nós temos os modelos para reproduzir, de certa forma, de maneira meio que igual ali, né, que parecido, ou de certa forma reproduzir ali uma estrutura que fique já de fato de maneira idêntica, tá? Para nem todos ficarem, eu faço o meu desse jeito, outro eu faço o meu no modelo tal. Não, nós temos uma estrutura da universidade para seguir, para alimentar aquele trabalho, e a gente tem essas normas com base na ABNT para todos falarmos a mesma língua, tá? Organização lógica das ideias, né? Então eu tenho essa forma de organizar sistematicamente as ideias para o entendimento do leitor. Então o foco sempre do trabalho científico é alimentar essa pesquisa, e outras pessoas vão se valer aí dessas leituras e das reproduções de outros trabalhos. Então, como eu disse, a produção de relatórios e estudos, tá? Relatórios de aulas práticas, experimentos ou visitas técnicas também utilizam conhecimento científico, né? Pois exigem o quê? Descrição objetiva dos procedimentos, tem uma metodologia, tem um desenvolvimento, tem introdução, tá? Tem referências bibliográficas, referencial bibliográfico, que vai consultar aí nas normas da OEMS com relação à ABNT também, que é a forma de se estruturar também as referências bibliográficas, análise de resultados, discussões baseado na literatura, então, científica, tá? Da pesquisa científica. E, por fim,
o desenvolvimento de pesquisas em si, né, que faz com que o conhecimento, de fato, ocorra, né, ocorra ali no dia a dia da pesquisa, da vida acadêmica. Então, na vida acadêmica, o estudante aprende a seguir etapas do método científico, como identificação de um problema de pesquisa, uma hipótese, definição dos objetivos, né, assim como a gente faz também no relatório de estágio, tem o objetivo, tem introdução, né, relatório de aula prática, material e método detalhado, consultor na introdução o autor, referencia o autor, coloca no referencial bibliográfico, não deixa de citá-lo, tá? Então tem revisão da literatura, eu busco fontes importantes, né, aí, e de fato que tem um peso para que isso seja consultado, para que eu acredite nisso. Então, a escolha da metodologia, né, também se consulta isso. Coleta de dados, né, eu vou lá a campo, coleto os dados, tenho essa vivência, essa experiência de ir, muitas vezes no sol, na casa de vegetação, em dias quentes, mas estou lá anotando quanto que pesou, levo para o laboratório com a balança, peso, se for necessário, meço com a régua, com aquele material, né, de forma correta, que é utilizado na minha metodologia para medir a altura da planta, se for necessário, comprimento de raízes. Então, depende do meu problema que eu quero que eu quero sanar, da minha hipótese que eu quero desvendar, né, da hipótese que eu quero desvendar. Então, a análise e interpretação dos resultados, depois de coletados os dados, eu tenho que analisá-los, né, através de inúmeros softwares que auxiliam nisso também, a essa interpretação, na verdade, essa análise dos dados, né, e aí a interpretação, a gente, através disso, né, e aí, de novo, volta à pesquisa, encontrou um resultado, mas fulano achou um resultado diferente. Sim, ok, fulano achou um resultado diferente, por quê? Por conta disso, ele foi por um caminho diferente, ou ele encontrou um resultado em outra região, né? Ou de fato ele usou uma outra metodologia. Então eu tenho ali inúmeros, eu posso ter sim uma interpretação de outras pessoas diferente daquele trabalho que eu executei, mas eu sempre tenho que me embasar no porquê, né? Por que ele achou. Então na hora de eu discutir isso, eu vou ir lá e consultar, né, tudo isso. E a conclusão, né, e aí o desfecho, né, da minha pesquisa por meio, então, do tópico final, né, que é a conclusão, desfecho, né, como que aquilo aconteceu. No relatório de estágio, por exemplo, né, a gente vai contar ali o que foi importante ali para a nossa vivência, o que de fato aquilo mudou e o que de fato num artigo científico, por exemplo, o que foi que é encontrado no trabalho de conclusão, né? Qual foi o desfecho do trabalho, né? Diferente do relatório, é uma coisa mais concisa, né? Qual foi o desfecho, né? Depois de toda a minha interpretação da minha discussão do meu resultado e a minha discussão, qual foi o final de tudo isso, né?